Então, repetindo, uma ótima noite a todos. Muito bom estarmos juntos aqui. Pela última vez nesse ano, né, gente? Então, que possamos aproveitar bastante esses momentos, agradecendo a presença de todas, de todos, dos nossos queridos amigos do plano extrafísico, que também se fazem presentes entre nós, e em especial daqueles a quem pedimos a permissão, a proteção e a bênção para esse nosso encontro, nosso Mestre Jesus, repetindo a oração que ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Lembrei agora de uma coisa, deixa eu compartilhar com vocês. Peraí. Nós temos, ao longo dos últimos anos, falado muito e ouvido muito, estudado, aprendendo sobre transição planetária, né? Eu vi uma citação num livro muito interessante que eu estou lendo aqui. Esse aqui, ó, é bem desconhecido para mim. Nunca tinha ouvido falar desse autor, Mauro Camargo, Alor, uma viagem ao futuro do espírito. É um livro de ficção espiritualista, espiritista, bem interessante. E aqui, só para não entrar muito no spoiler, ele cita uma passagem do I Ching, que é o livro das mutações, né, um livro chinês muito conhecido, que diz o seguinte: ao término de um período de decadência, sobrevém o ponto de mutação. A luz poderosa que fora banida ressurge. Há movimento, mas esse não é gerado pela força. O movimento é natural, surge espontaneamente. Por esta razão, a transformação do antigo torna-se fácil. O velho é descartado e o novo é introduzido. Ambas as medidas se harmonizam com o tempo, não resultando daí, portanto, nenhum dano. O que vocês acham? Essa frase me tocou muito. Alguém aqui conhece o I Ching, não? Que é conhecido como o oráculo chinês? Bom, ele é um livro milenar, né? Muitas pessoas o utilizam como terapias alternativas ou como entendimento de processos de vida, enfim, é multiuso, digamos assim. Mas a forma clara e objetiva que é colocada aqui com relação a esse processo de transição, eu achei muito apropriado e até um pouco contundente. Ou seja, o processo de mudança ele ocorre, de transformação, e não necessariamente por conta de ações ou acontecimentos dramáticos, mas simplesmente uma mudança de padrão de energia. Quem sabe, né, tenhamos essa bênção de passarmos por essa transição sem maiores danos, né? Mas vamos lá, gente. Eu gostaria de aproveitar esse nosso papo. Oi, fala, amor. Pode ler a última frase que fala sobre o tempo de novo, por favor? Claro. Vou trocar de novo de óculos, porque o texto aqui está bem pequenininho. Eu vou repetir a frase inteira. Ao término de um período de decadência, sobrevém o ponto de mutação. Bom, período de decadência é óbvio que estamos vivenciando, né? A luz poderosa que fora banida ressurge.
há movimento, mas esse não é gerado pela força. O movimento é natural, surge espontaneamente. Por esta razão, a transformação do antigo torna-se fácil. Aí a frase que você pediu para eu repetir. O velho é descartado e o novo é introduzido. Ambas as medidas se harmonizam com o tempo, não resultando daí, portanto, nenhum dano. Eu achei muito interessante. Fala, Mel. Essa frase me lembra quando a gente estudou o livro A Profecia Celestina, falando sobre a formação de massa crítica. Exatamente. Que é outra abordagem com a qual eu me afino muito, você também, né? A gente já conversou bastante a respeito disso em várias ocasiões e comentando várias obras, inclusive essa. Vocês se recordam do A Profecia Celestina, não? Que nós já estudamos aqui nesse grupo? Mércia, não? Não, não estudei com vocês, não. Acho que foi antes, né? Eu não me Antes lembro de eu do entrar ano. no curso. Eles fazem, acho que 2 ou 3. Foi ainda no período que a gente não estava gravando vídeos das aulas. A gente estava gravando só áudios e eu estava postando as imagens, né, do As texto visões no grupo. das visões. Isso. Mas foi um estudo bem A interessante. Zezé, Oi? a Zezé vai falar. Oi, Fala, Ela Zé. levantou a mão. então, ainda não fazia parte do grupo. E o Ah, então. Júlio indicou esse livro para lermos faz uns 15 dias. Olha só. Até eu gostaria de saber se alguém tem para me emprestar. Eu tenho, mas não empresto. Eu também Aluga, tenho, mas não empresto. pode alugar, eu pago aluguel. Vou dar uma fuçada se eu não achar no stand virtual, porque é fácil de encontrar e é baratinho. Mas se eu não encontrar, eu te empresto sim, com certeza. E é uma leitura gostosa. É um livro que não tem nada de espiritualismo, assim, do ponto de vista que a gente tem estudado. É um livro de ficção, tá? E ele foi publicado, acho que nos anos 80, se não me falha a memória, por um autor desconhecido. A primeira obra dele foi editado e publicado por uma pequena editora numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos e foi divulgado só no boca a boca, até que repentinamente ele explodiu e se tornou um best-seller mundial. E depois foi muito explorado, foi feito um filme muito mal feito sobre ele. Tiveram mais 2 livros, né? A Nona Visão e depois a 10ª Visão, se não me engano, ambos bem toscos, que não tinham nada a ver com o contexto. Mas o primeiro livro realmente é formidável, é muito, muito, muito interessante. Vale a pena, até como uma obra de literatura mesmo, como ficção, mas que Eu acho remete... que vale a pena não pegar emprestado, mas ter o seu próprio, porque é sempre bom consultar os ensinamentos desse livro, que é muito legal. Pois é, os nossos estão surrados de tanto manuseio, né? Porque eu li esse livro a primeira vez em 95. Eu devorei. E depois eu reli sei lá quantas vezes ao longo do tempo. E esse estudo que a gente fez sobre eles foi muito legal, foi muito interessante. Zezé, está com a mãozinha levantada ainda? Tem mais alguma coisa a comentar? Você que não abaixou minha mão, aí eu que abaixo, nem nunca levanto. Não, tudo bem, tudo bem. É só Pronto. clicar de novo na mãozinha. Pronto, tá. já deletei, já baixei. Pronto. Doeu? Não, Só que não baixou. Ué, peraí. mas não tem problema. Não atrapalha. Pronto, Pronto, prendi. legal.
Gente, antes de evoluirmos para qualquer outro papo, eu gostaria muito de ouvir de vocês impressões a respeito desse ano, desses nossos encontros, o que ficou, sei lá, de importante, ou que marcou mais, ou se ficou alguma coisa pendente que alguém gostaria de comentar, enfim, impressões, opiniões, críticas, o que quer que seja. Seria legal a gente Sugestões. deixar gravado isso, né? Até para efeito de referência, sendo essa a última aula, o último encontro do ano, eu acho que isso seria bem agradável e útil para todos nós. Primeiras damas, todas olhando para mim com cara de paisagem, né? Pensando. Estou ouvindo a maquinaria ali, as engrenagens do cérebro. Fala, Mércia. Olha, para mim, essas leituras têm me feito muito bem, porque têm me levado a fazer algumas outras pesquisas também, e, e melhorando a minha condição de entendimento. Isso tem sido, para mim, muito bom, porque à medida que eu vou lendo, eu também vou procurando se eu tenho dúvidas, e muito proveitoso tem sido, muito proveitoso, porque sempre tem pontos mais difíceis de entendimento. é, Esse livro do Robson, né, é um livro complexo também, um livro, às vezes, se tornando de difícil entendimento, e além do que vocês explicam muito bem, é interessante. Eu procuro algumas coisas também. Para mim tem sido muito bom, tem melhorado o meu entendimento. E o outro também, o da Luz o Libertará, um livro também maravilhoso, um livro com muita novidade para mim, sem dúvida, e muito proveitoso para mim. Eu tenho gostado bastante desses estudos dos dois livros. É isso que eu posso dizer. Muito proveitoso para mim. Legal, e nós temos muito a agradecer a você também por tuas participações sempre oportunas, você sempre está interagindo, dando opiniões, tirando, questionando, fazendo perguntas. Isso enriquece muito esses encontros e, sem dúvida, acrescenta muito. Obrigadão, querida. Imagina, eu que agradeço. Próxima. Calma, Vamos lá, gente, coragem, uma de cada vez, meninas, calma, comportem-se. coragem. Fala, Marina. A Luz o Libertará, para mim, foi um pouquinho difícil. Algumas vezes eu ficava meio entediada com ele, né? O do Gleber já é uma literatura que eu estou mais acostumada. Mas é o que a Mércia falou, né? Quando eu também tenho algumas dúvidas, eu vou buscar em outras literaturas, né? Então, apesar dele ter sido, como ele estava meio difícil para mim, então para mim ele foi meio enfadonho, assim, porque eu não estava me entendendo muito bem. Mas fui buscar, né? E eu acompanho outras coisas, outras lives, outras coisas. Então, de uma maneira ou outra, eu gosto muito da Fraternidade Branca também, né? E fui me ligando aí nas coisas, e realmente é o que a Mércia falou, sabe? Acrescenta sim, acrescenta bastante para nós esse estudo, né? Então, para mim, foi válido, tá? Gostei muito. E agradeço muito a vocês dois e a todo mundo que deu as suas participações. Tá bom? Legal. Você também é uma das que mais interagem conosco. Sabemos que você lê muito, então você tem muita bagagem, muita informação, e isso enriquece muito os nossos encontros. Somos muito gratos a você por isso. Tá? Beijão no teu coração. Fala, Outro. só, querida.
Boa noite, pessoal. Eu entrei por último nesse grupo, né? Mas, porém, já participei de outros estudos, né? É, e assim, às vezes eu não me sinto tão à vontade em comentar certos assuntos que eu não domino. Então, por isso que eu não opino. Mas, por outro lado, é assim, coisas que eu desconheço, eu gosto muito de ouvir, procurar, depois me aprofundar para ver o meu ponto de vista. E aí, nesses nossos encontros, eu pude crescer bastante, porque assim, foi muito abrangente em vários temas, de apometria, aqui o livro da consciência do Robson Pinheiro, que tem algumas linguagem assim um pouco difícil, que eu não estou trabalhando nesse meio, mas eu procuro ir atrás do estudo para aprimorar um pouquinho, porque como eu trabalho na mesa de cura, eu não tenho o mesmo conhecimento que o pessoal da apometria tem, que o pessoal que faz outros trabalhos já dominam. Então, o meu conhecimento não chega, mas é legal você se adentrar nesse meio campo e saber até onde você pode ir e até onde você não pode. Então, assim, eu achei que foi muito rico esse ano, porque não ficou só no contexto do livro literário. Vocês saíram, foram além. Quando a Melissa trouxe esse assunto, eu sou educadora, que nós falamos sobre autismo, sobre as doenças autoimunes, eu amei, porque são coisas assim que você domina, que você compartilha com os professores, e assim, é tão gostoso ver todo mundo participando, e o quanto que isso é tão importante para o nosso dia a dia, porque assim, eu tive um professor muitos anos atrás, que ele falou assim, isso há mais de 30 anos atrás, ele falou assim, pessoal, estuda, porque assim, daqui a muitos anos, o que vai fazer a diferença para cada um, vocês vão ter que se especializar cada vez mais, porque o que vai acontecer no mundo vai assim, o que vai acontecer doenças mentais. Então, é a nossa casinha aqui, esse nosso corpinho que vai nos adoecer. E se você não ir atrás do conhecimento, da ajuda, a gente vai acabar se distanciando sem saber o porquê, porque você vai se fechar, e nós estamos aí com a depressão, né? Com o auto-suicídio, essas doenças autoimunes que a gente não sabe o porquê, e vocês, com todo esse conhecimento, nos levam, sabe, a adquirir esse gostinho de sempre estar querendo mais. Então, fiquei muito satisfeita com tudo que eu vi até aqui. Não sou de comentar, mas eu reflito muito, tá bom? Um grande beijo para todos vocês. Legal demais, só foi muita alegria para nós quando você se dispôs a participar do grupo. Nós sabíamos que até então você não estava tendo tempo, né? Embora a gente estejamos aí como companheiros de jornada há muitos e muitos anos, mas foi muito legal você estar conosco aqui ao longo desse ano. Esperamos E que assim, continue. sabe, Zé, são assim os estudos, assim, igual eu tenho até hoje. A reforma íntima aconteceu na casa espírita, esses que vocês falaram agora, o que eles citaram agora? A Do profecia Celestino? celestina. Profecia Celestina. Isso, que eu tenho o livro. Então, foram, assim, estudos maravilhosos. Olha lá, Zezé, rouba dela. Olha lá, ô Zezé, tá tudo marcado, tudo sublinhado. Porque tem certos livros, como a Melissa fala, que é assim, é de cabeceira, né? Você tá sempre ali vendo, revendo, nossa, isso eu já vi, eu vou lá voltar e ler de novo. Igual esse do Robson, eu vou ler novamente, porque teve coisas que eu tive realmente dificuldade. Então, vai ser uma coisa que eu vou querer estudar novamente. Quando eu for vê-lo novamente, eu vou ter um outro olhar sobre ele. Gente, às vezes tem literaturas, isso que você tem que reler várias vezes para você compreender. Eu sou assim, eu tenho dificuldade, eu tenho que voltar 1, 2, 3 vezes. Eu fiquei encantada com as literaturas, com os assuntos que a Mônica postou lá no nosso WhatsApp. Eu leio, releio, e vocês postaram coisas que foram assim, nossa, de um enriquecimento para a gente, muito bacana. Então, assim,
esse grupo aqui, gente, nos acresceu muito conhecimento mesmo. E eu estou, assim, muito feliz em ter feito parte desse grupo. Ter feito e continuará fazendo, espero. Amém. Né? Esperamos todos. Vamos lá, pela ordem, Mônica, a próxima agora, depois a Mel. Fala, Mônica. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tenho só que agradecer, né? No começo eu fiquei um pouco confusa com a leitura dos dois livros ao mesmo tempo, mas assim, o que eu acho que vale muito a pena para mim, esse grupo é ter um grupo que a gente pode conversar sobre qualquer assunto de espiritualidade, porque no dia a dia são poucas as pessoas que a gente pode conversar, tirar dúvidas, falar o que pensa, concordar, discordar, né? Então, ter este grupo é como se a gente realmente tivesse um grupo de apoio, um grupo que a gente pode tirar nossas dúvidas e colocar nossas questões, né? Falar sobre esse assunto, porque quando a gente vai trabalhar no centro espírita, às vezes a gente não tem nem como conversar com as pessoas lá, porque a gente está indo para trabalhar, tem nossos horários e tal, tem nossos atendimentos. Então, esse grupo aqui, para mim, foi assim uma referência. Quando eu tenho que conversar sobre algum assunto, sobre espiritualidade, sempre lembro de vocês. Então, eu só tenho a agradecer. Legal, Mônica. Você também foi, assim, uma agradável surpresa, porque nós não nos conhecíamos, né? Ao contrário da Antonilda, que já é companheira de jornada de longa data, você era neófita para nós, né? Fazia muito pouco tempo que você estava frequentando o Seara e trouxe, sem dúvida, uma bagagem muito importante, muito interessante, os compartilhamentos que você tem feito, inclusive esse último, que foi muito íntimo, muito emocionante até a gente ouvir de você, e remete a uma coisa que a Melissa sempre fala, né? Intuições não devem ser questionadas, mas sim seguidas. E só reforçou isso como uma coisa muito importante para todos nós. Teu conhecimento, a apresentação que você fez da Sueli, do Guilherme, também pessoas que participaram um pouco, mas deram sua contribuição, então foi muito legal. Esperamos que você continue conosco no próximo ano. Mel? Gente, boa noite. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, e tenho certeza que o José Antônio concorda comigo, é que, assim, a responsabilidade que nos foi atribuída de montar um grupo de estudos, né, baseado numa prerrogativa de que todas as pessoas aqui já têm todos os conhecimentos básicos necessários para poder participar desse grupo, é para nós, ao mesmo tempo, uma responsabilidade e um prazer muito grande, porque a gente se coloca como facilitadores dos temas, ao invés de instrutores, como a gente vê a imagem que é colocada nos outros grupos, em que existem pessoas que não têm conhecimento da doutrina ou têm pouco conhecimento, e os facilitadores vão acrescentando. E aqui não. Aqui a gente tem um clima mais leve, que todo mundo está trocando experiências. Então, a gente não tem aquele peso de ter que passar uma mensagem de alguma coisa que vocês não conhecem ou que precisam saber, né? Aqui a gente está mesmo para compartilhar experiências, compartilhar conhecimentos, compartilhar lições de vida, e nesse sentido a responsabilidade se torna maior. Por isso que é importante a participação de vocês.
mostrando para a gente que nós somos, sim, meros facilitadores, porque a gente pega um tema para estudar junto com vocês e tem só a missão de tornar a linguagem mais acessível. Nada além disso, porque a gente também está aqui para aprender. Por isso é importante que vocês enriqueçam as nossas aulas, os nossos encontros, com outras informações, com a leitura daquilo que está sendo discutido nas aulas. Por quê? Porque cada um de nós, como espíritos, apresenta bagagens diferentes de experiências. E, de repente, como a Mônica já colocou, a gente está aqui numa condição de compartilhamento, de troca de experiências que a gente não tem em nenhum outro grupo do Ceará. Porque nós não somos, graças a Deus, vistos como os instrutores que sabem as coisas e os alunos que precisam aprender as coisas. Não, nós estamos no mesmo degrau, a gente está trocando experiências, então fica muito mais leve. Por isso, é importante vocês darem esse feedback para nós, se vocês gostaram dos livros, das sugestões, se vocês têm sugestões para o ano seguinte, porque geralmente a gente conversa, não decide nada, e na última hora tem uma intuição, vamos fazer esse. E dá certo. Mas aceitamos sugestões. Então, é importante que vocês também coloquem, por exemplo, eu queria saber mais sobre tal assunto. Será que tem algum livro legal falando sobre isso? Porque, de repente, é uma ideia e a gente vai atrás da literatura. Ou, se alguém tiver já a sugestão da literatura, melhor ainda. Porque a gente está aqui para melhorar aquilo que a gente já sabe, né? Para aprimorar os nossos conhecimentos, colocar a teoria na prática e aprofundar aquilo que a gente está conhecendo agora. Então, a opinião de vocês é sempre muito, muito, muito bem-vinda. Então, por favor, se alguém tiver alguma sugestão para o ano que vem, coloquem, porque eu já tive a minha intuição, não vou compartilhar por enquanto, né, do livro que eu gostaria de estudar no ano que vem, mas estamos aceitando sugestões. Então, se vocês quiserem usar o nosso encontro presencial para trazer essas sugestões, vai ser muito legal. Legal, Mel. Bom, para mim, todos sabem, é um privilégio poder compartilhar esse grupo e ter como parceira de facilitação você. A gente tem aí uma convivência de alguns milênios e muitas coisas em comum, muito aprendizado, muita capacidade de interagir, às vezes até sem necessidade de muitas palavras. Muita afinidade. Sem dúvida. E desde o princípio, lá atrás, acho que vai para 13, 14 anos já, né? Não, acho que mais, viu? Sei lá, o tempo é uma coisa muito relativa. Mas quando o Frei Abílio nos colocou essa tarefa, vamos dizer assim, ele queria que aquilo fosse algo como um curso superior, um nível universitário. E nós fomos muito objetivos com ele. Nenhum de nós dois somos professores, não temos conhecimento de didática, né?
nós somos apenas facilitadores. E como a gente vai estar lidando com um grupo já bem formado, que passou no mínimo pelos 5 anos anteriores de estudos da casa, por que não darmos o nome de grupo de estudos? Ele pensou um pouco, falou, tá, mas grupo de estudos avançados. A gente vai dar um passo além. Falei, então tá. E aí eu apresentei a nossa ideia de sermos assim bem ecléticos na escolha de material de estudo. Isso passou sempre pelo crivo do Fred, pelo menos nos primeiros anos. Ele sempre aceitou e apreciou as escolhas que fizemos. Hoje a coisa já vai assim num modo contínuo, porque nos últimos anos, via de regra, a escolha veio sempre através de intuições. A gente não tinha nada preconcebido e, de repente, do nada surge uma ideia e a gente expõe isso para o grupo, que acabou acatando e tem dado muito certo. É importante a gente enfatizar aqui que o nosso ponto de vista no estudo da espiritualidade, ele não está necessariamente alinhado ao movimento espírita, ou seja, as configurações humanas representadas pelas casas espíritas, que têm lá as características que se afinizam com as dos seus dirigentes, com os trabalhadores, com o local, mas sim o movimento de lado e o espiritismo como matéria de estudo, principalmente científico, em primeiro plano. E tudo o que derivou desses estudos, e nós temos, felizmente, o privilégio de estarmos num país e numa cultura onde o espiritualismo se desenvolve com passos gigantescos ao longo dos tempos, né? Tivemos um princípio muito difícil com as federações e as cismas e opiniões contraditórias, mas a partir da obra de Chico, isso facilitou muito, abriu inúmeros caminhos, e hoje, em pleno século XXI, já concluindo o primeiro quartil, vamos iniciar o segundo quartil já, em janeiro deste século, a gente tem uma infinidade de canalizadores, médiums, escritores, que têm nos brindado com muitos conhecimentos. E também acompanhando, como foi sugerido por Kardec, sempre o desenvolvimento da ciência. Isso tem sido da maior importância e a gente tem procurado ressaltar aqui, inclusive na escolha de material de estudo, de livros, mas também na forma de abordar qualquer tipo de tema que esses livros ou as nossas conversas venham a transferir. Eu estou citando esse livro aqui porque eu fiquei muito agradavelmente surpreso. Eu peguei esse livro ontem, no Seara, ali nos livros usados, muito caro, paguei um absurdo por ele. Deu para ver a etiquetinha? E eu comecei a ler assim despretensiosamente. Quando eu fui perceber, eram 2h30 da manhã. Aproveitando que a minha companheira de cama não me deixava dormir mesmo, que ela mia, desce, sobe da cama e dá a volta e mia de novo. Cara, eu estou na metade do livro aqui, estou empolgadíssimo com a leitura, que vai muito ao encontro da minha forma de interpretar a espiritualidade, também usando a liberdade da ficção para ir um pouco além, como fiz com o meu próprio livro, né? Mas isso tudo se deve principalmente ao fato de nós termos tido a felicidade de termos esse grupo, que é pequeno, raramente temos mais de 15, 16 pessoas presentes aqui nos nossos encontros, mais alguns que assistem às aulas esporadicamente, embora o grupo tenha mais de 60 pessoas inscritas. Muitas delas a gente nem tem contato mais, nem sabemos
se nos acompanham, se sequer visualizam as mensagens que passamos. Mas aqueles que efetivamente têm tido uma participação mais intensa, e todos que estão aqui conosco hoje estão nessa categoria, digamos assim, de serem mais assíduos, tem nos permitido usar toda a liberdade possível para abordarmos esses temas de uma maneira muito aberta, sem a presunção de termos maior conhecimento que ninguém, mas apenas usando os recursos que adquirimos e aqueles que são trazidos por cada um de vocês para potencializar essa ideia de fazermos estudos cada vez mais avançados sobre o mundo espiritual, sobre a dimensão extrafísica, sobre esse momento de transição em que estamos já plenamente mergulhados na quarta dimensão, a caminho da quinta, de uma forma muito aberta, muito aventureira até, e isso torna tudo mais interessante. Meninas, faltam algumas ainda. Espera aí um pouquinho, deixa eu ver se tem mais alguém, Mônica, antes de te dar a palavra. Alguém mais quer fazer algum comentário? Zezé, Lu, Irene. Eu ainda tô querendo chegar em casa hoje, gente. Hoje tá muito difícil. Então tá bom. Então deixa a Irene falar agora, depois eu passo de novo para a Mônica. Fala, Irene. Já eu chego. Beleza. Bom, eu estava pensando aqui numa passagem da Profecia Celestina, que faz muito tempo que eu li, né? E, infelizmente, eu ando com a memória, assim, fraca. Isso, inclusive, está me preocupando muito, né? É normal, toda criança da tua idade passa por isso. Mas é o seguinte, eu me lembro de uma passagem que havia um grupo, né? E eles estavam conversando sobre um determinado assunto, e eu não me lembro se era o personagem principal, eu não me lembro muito bem. Eu sei que havia, assim, eu acho que esse personagem, ele dizia o seguinte, que ele esperava um momento para falar. Porque quando a gente está num grupo, existe uma energia ou sinergia que faz com que as pessoas se pronunciem no momento e no espaço certo, né, no momento certo. Então, estou eu aqui esperando o meu momento, né, para falar alguma coisa que seja interessante e útil, né? Porque quando você está num grupo, a gente tem que pensar muito bem antes de falar as coisas, né? Até porque eu sou muito impulsiva, né? E às vezes falo assim, né? O que vem. Então, eu acho que tem que tomar esse cuidado. Com relação à questão da... Eu me lembro que a Melissa falou uma coisa interessante, que esse grupo é um grupo em que as pessoas trocam. Então, não tem aquela posição de que eu sei mais que vocês, então vocês estão na posição de aprendizes. Agora, eu me sinto ainda uma aprendiz, assim, eu fico, assim, encantada com o conhecimento que o Zé Antônio, a Melissa e outros colegas apresentam, e eu aprendo muito, né? Aprendo com os livros, com as leituras, aprendo com as falas, né? Com as colocações, com os complementos que são feitos. Então, para mim, é um espaço, assim, de aprendizado, né? Eu ainda não me considero, eu não me coloco no mesmo nível, porque eu acho que a sensação é que pouco sei, né? E, assim, com relação aos livros, entre os três, eu gostei muito do A Luz o Libertará, porque trata de questões, assim, que traz um conhecimento que ampliou muito a minha visão, né? E trabalha muito com o autoconhecimento, né? Você observar a sua própria vibração,
a sua frequência, né? Observar sempre o seu campo vibracional, saber que isso é muito importante em relação ao meio em que estamos, que se a nossa vibração está baixa, vai contaminar o ambiente, ou se está alta, ela vai contagiar de uma forma positiva. Então, eu acho que tomar essa consciência de que somos seres em eterna vibração e cuidarmos sempre da nossa vibração para que tenhamos uma boa frequência, eu acho que isso é uma grande coisa, um grande cuidado, uma grande responsabilidade que cada um de nós deve ter, né? Então, dos 3 livros, eu gostei mais do A Luz o Libertará. O Pai João também, eu acho que foi uma leitura até mais fácil, né? Traz muito diálogo, faz com que a gente tenha um entendimento mais fácil, né? Como já disse. Agora, do Robson Pinheiro também, eu fiquei assim meio... parece que alguém comentou que teria que ler de novo, acho que eu também teria que ler de novo, né? Não sei, porque não é todo dia, toda aula que a gente está, assim, pronta, aberta, né, para assimilar. Às vezes, depois de um dia muito cansativo, você corre para lá, corre para cá, quando chega na hora da aula, até você se afastar das coisas que você passou durante o dia e se entregar para a aula, às vezes demora um pouquinho. Então, dependendo da leitura, eu falo, eu fico um pouco dispersa. Então, a consciência do Robson, eu acho que, para mim, eu precisaria também dar uma outra leitura. Basicamente, é isso, né, que eu queria dizer, e eternamente grata, né, a todos, né, e grata por ter esse espaço, esse grupo, né, como alguém já disse, é um grupo de apoio, onde a gente se sente acolhida, né? Então, é só gratidão, agradecimento mesmo, né? A todos, tá? E é isso. Legal, Irene, você também é uma daquelas pessoas que tem sido não apenas assídua, mas participativa. Você não se acanha em formular questões, em perguntar quando não entende. E isso é muito importante, porque nos incita a irmos juntos buscar mais informação, né? Porque ninguém sabe tudo. Então, quando surge alguma questão, de repente aborda uma outra visão diferente daquela que a gente estava seguindo. Isso só enriquece o conteúdo. Então, legal você também, companheira de longo tempo, né? Longas jornadas aí já no Ceará, e esperamos que você continue conosco no ano que vem. Deixa eu passar primeiro pela Mônica, depois eu passo para você, Lu. Que bom que você já chegou em casa. Fala, Lu, rapidinho para a gente dar tempo de todo mundo falar. Mônica, perdão. Mônica, desculpa. Deixa a Mônica Então, vou completar. falar rapidinho, assim, a respeito de assuntos que me interessam, assim, ainda, de repente, para o ano que vem, assuntos que eu estou tentando estudar agora. Um pouco sobre livre-arbítrio, porque eu chego à conclusão que a gente não sabe o que é livre-arbítrio, já fiz algumas perguntas sobre isso para a espiritualidade, e eles confirmam que a gente não sabe realmente o que é livre-arbítrio. E outro dia eu fiz essa pergunta, e aí veio a intuição de que livre-arbítrio, a resposta está no Pai Nosso. E uma coisa que eu acho que a gente tem que estudar e aprender é sobre mentira, as suas consequências, e, portanto, para a gente poder evoluir, passar para a quinta dimensão, a gente vai ter que usar a telepatia. Enquanto a gente não eliminar a mentira das nossas vidas, a gente não consegue evoluir para a telepatia, porque a gente tem que ter livre acesso à mente da próxima pessoa, né? E se a mentira é uma barreira. A gente já estudou bastante sobre amor, sobre perdão e tal, e isso é uma coisa bastante difícil. Eu acho que nem na quinta dimensão a gente vai ter pleno domínio sobre perdão e amor.
Mas para a gente evoluir para a quinta dimensão, a gente vai ter que aprender a perder o hábito da mentira e aprender a fazer a telepatia. E aí acho que passa um pouquinho sobre a questão do livre-arbítrio. São assuntos que me interessam bastante. Legal, Mônica. Eu já deixei anotado aqui para a gente ter como uma ideia de pauta também para colocar. Lu, o que tem de bom aí para o jantar? Eu vou lavar a louça que eu não lavei ontem, que tá aqui, vou lavar agora, aproveitar, porque amanhã tem que estar tudo limpo, porque amanhã eu saio de madrugada de novo, eu não corto bagunça. É isso. Então, gente, com relação ao grupo, os livros eu achei os dois bem interessantes, mas assim, uma coisa que eu me apego bem, tudo que vocês postaram nesse grupo, eu li, todos os vídeos que foram colocados, eu assisti, vi muita coisa interessante. Olha, o último, qual foi do Pedro? Pedro postou um vídeo agora, por último. Muito interessante. Eu ia comentar, Nossa estou Senhora, até esperando chegar repostei. aqui. Até fomos estudar o vídeo. Olha, sim, eu e meu ficamos, eu e ele, horas falando a respeito, a respeito. Aí ele, no outro dia, de manhã, bom dia, tudo bem, tudo bem. Então, o milagre de Deus já levantou, nossa, sou Que eu, o legal. milagre de Deus. Não, mas é que são coisas bem interessantes. E assim, que eu queria estar falando também, com relação a todo mundo que participa, que posta no grupo, gente, eu leio tudo. Tudo que vocês postam, eu leio. Todos os vídeos, eu assisto. Às vezes não comento muito, porque não tenho muito hábito de estar comentando. Oi, oi. Caiu o teu áudio? Ficou muda. Irene, por favor, desliga teu microfone. Lu, caiu conexão? Ou só o teu áudio? Então tá. Bom, te respondendo, espero que você esteja ouvindo. Você, sem dúvida nenhuma, também tem participado muito ativamente aqui, e isso tem sido profundamente gratificante para todos nós. Você é uma pessoa que tem muita bagagem, tem muita experiência, não apenas na espiritualidade, mas experiência de vida. É uma pessoa extremamente dedicada. Vai ficar gravada aqui para ela ouvir depois, porque caiu a conexão dela, né? Nessa, acho que mudança de Wi-Fi do celular para casa deve ter rompido. Mas é muito legal, temos pessoas aqui com esse perfil. Das meninas, quem ainda não falou foram a Cris Mariana, a Cris Moreno e a Marília. Quem quer falar, pode falar, Cris. Você, Morena. Oi, desculpa meu atraso, que eu estou fazendo fisioterapia, então é complicado. Eu cheguei agora há pouco, peguei o barco andando hoje e não comecei com vocês, né? Então, o que acontece? O que a Irene falou, eu me sinto exatamente assim, né? Tipo, eu acho que menos que ela até. Eu sinto assim um grãozinho de areia mesmo, sabe? Assim, perto de vocês. Então, eu fico assim fascinada com tudo que vocês falam. Eu acho assim as aulas super legais, assim, sabe? E não é aquela coisa impositiva, né? Então, dá para vocês abrem para a gente tirar dúvidas e ou discordar, inclusive, né? Falar, não acho que é assim, né? Tal. Então, isso é tão importante, eu acho, sabe? Para a gente aprender. E eu estou adorando, assim, apesar dos meus atrasos, eu estou adorando. Agora, quanto aos livros, eu não sei falar mesmo, porque eu peguei mesmo já depois de muito tempo, né? Mas o que eu falo é isso. O que a Irene falou, conforme ela estava falando, eu falei, nossa, sou eu.
que eu sinto assim que vocês sabem pra caramba e eu acho ótimo, porque eu fico fascinada, sabe? Eu adorei. Agradeço muito. Muito legal, Cris. Foi muito bom você ter se unido a nós também, ainda que já quase no começo do segundo semestre, né, que você começou a participar conosco. Mas como que a gente não procura seguir um ordenamento pedagógico, um currículo? Cada tema que a gente está estudando, a gente procura explorar do ponto de vista de contextualizar esse conhecimento no nosso cotidiano, como isso se aplica na nossa vida, no mundo em que vivemos. Então, não existe assim uma solução de continuidade interrompida. O fato de você não ter acompanhado a primeira parte dos livros não prejudica em nada e você tem sido bastante participativa também. Isso é muito legal, a gente espera que você continue conosco no ano que vem. Quanto a ser um grãozinho de areia, a praia e o fundo dos oceanos são compostos de grãozinhos de areia. Todos somos grãozinhos de areia. Não existe um grão maior, outro menor. Apenas a gente, em grupo, se unindo, forma algo maior do que nós mesmos, ou a soma das partes. Né? Então, não se diminua por esse ponto, não. Morena, fala, querida. Estou brincando com Morena, que é o teu sobrenome no feminino, tá? Tá bom. Muita gente brinca. Bom, gente, eu quero agradecer, porque vocês dois, assim, tem muita conexão, mas são dois opostos, então vocês me colocam, me fazem questionar os dois lados, sabe? Assim, isso para mim é muito importante, né? Me faz refletir. Aqui, eu tenho muita dificuldade de estudar, eu sou muito intuitiva, então, assim, eu descobri que é muito importante para mim estar aqui. Assim, eu me coloco para estar aqui. Às vezes eu tenho que me ancorar para poder vir para a aula, né? Quando eu não tenho alguma outra coisa, igual eu andei fazendo os tratamentos fora, que eu precisei faltar, mas eu me coloco, né? Então, cada vez mais eu vou percebendo o quanto é importante estar nas aulas. Me colocar como aqui, né? Eu tenho dificuldade de falar também, né? Mas uma coisa que eu acho muito importante, que eu achei que vocês colocam, se fazer questionar. Eu gosto disso. E, então, isso me prende muito na aula, né? Quando vocês colocam, se questione, vai pesquisar, vai ver. Só de refletir, de olhar, de estar me perguntando sobre o que foi falado na aula depois. Acho que o meu estudo é muito isso, é muito aqui dentro, sabe? Interno, né? Então, e vocês jogam isso pra gente. Questiona. E vocês são questionadores. Isso para mim é ouro, porque não fica aquilo, sai da caixinha, né? O Zé falou no começo de sair dessa coisa do espiritismo, aquela coisa meio pesada. Eu não gosto disso, assim. Então, eu sempre, né, me questionei e tudo, e vocês fazem a gente se questionar de uma forma muito responsável também, né? Então, eu sinto confiança, né? Fui tendo essa confiança, assim, de, né? Então, eu sou muito escutar vocês também, e todos os colegas, assim. Vou tentar o próximo ano me aplicar mais em falar. Eu acho que esses anos que eu tô, já acho que já é o segundo ano, né, que eu tô com vocês, já tô conseguindo, né, ter um pouco mais essa consciência, assim, de tá. Mas eu escuto muito vocês e pro dia a dia também, as aulas, isso é legal. As aulas são pro nosso dia a dia, não fica algo só teórico. A gente tenta desengessar, né, o conteúdo. Isso assim é ouro.
porque a gente vai vendo na prática, né? Então, acho que as aulas me prendem muito por esse lado, e sempre que nos questionem, porque eu gosto, e vocês me fazem, eu gosto de me questionar. Então, quando eu vejo que tem gente que se coloca, não, peraí, por que essa informação está vindo para mim, né? Então, isso, para mim, é o que eu mais gosto na aula, né? Junto com os textos, tudo, mas assim, jogar esse anzol assim, para mim, não é em qualquer lugar que você encontra. É tudo amém, e tá tudo Fala certo. sério, você também gosta das alfinetadinhas, né? Nossa, tem hora eu falei, caraca, hoje foi uma bordoada, né? Até comento com minha filha, o professor deu um chacoalhão, mas é bom. É bom, às vezes a gente pode até falar, ai, mas por que foi assim? Mas é bom, no final, você tá se colocando, tendo outras pessoas que falam que, olha, ó, né? Olha o que vocês estão ouvindo. Pô, pergunta, por que que vocês estão se ouvindo isso? Sabe? Isso é importante pra gente, né? Principalmente no espiritismo, nessa transição que a gente está falando, né? Que está tendo uma transição. O que tem aí de novo? O que a espiritualidade está querendo? Quando vocês questionam, a espiritualidade, ela gosta, porque eles querem isso da gente, né? Sim. Se questiona. Enfim, gente, obrigada. Você foi Obrigada a um você. presente muito legal que o Ricardo trouxe para a gente. Foi ele quem te introduziu no grupo, né? Devemos agradecer a ele por isso também. Eu não te conhecia lá da casa, só a vi lá pouquíssimas vezes, mas tem sido muito legal a tua participação aqui com a gente. Fico muito feliz de você estar mais interativa, perdendo aquele, de certa forma, um Pode pouco falar. de expressar, né? Agora você está muito mais prolixa, está falando mais, está perguntando mais. Isso só enriquece para todos nós. Gente, Obrigada. sobrou uma das meninas, que é a Marília, mas antes de passar para ela, vamos mudar de sala, porque essa daqui já está estourando o horário, tá? Vou fechar essa sala e abrir a próxima. Pronto, todo mundo de volta. Nós estamos ficando ligeiro nisso, né? Vocês lembram, antes sempre tinha alguém que estava demorando mais para voltar, a maioria, agora todo mundo está entrando rapidinho, a gente vai se familiarizando com a ferramenta, fica muito mais fácil, né? Legal. Marília, a incógnita, sempre oculta. Ô Zé, eu vou Fala. aparecer só para você ficar feliz. Ah, ela mostrou a carinha! Parabéns! Para ele não falar que eu sou participativa, eu falei assim, gente, tá falando isso de todo mundo, não vai falar de mim. Legal, muito bom ver esse teu sorriso. Ai, gente, vocês me desculpem. Eu não sou, eu sou quietinha mesmo. Aqui, eu falo, na minha vida, eu sou tão espalhafatosa que nas aulas eu sou quietinha. Então, assim, eu não costumo falar realmente muito. Eu tenho uma síndrome de inferioridade, que tipo, eu acho que se eu falar vai achar que é merda. Então, assim, tipo, por isso que eu fico Mas aqui a quietinha, mas eu gente sempre tô fala aqui, merda né? também, sem nenhum problema. O que a Irene falou, eu falei, gente, eu me sinto. Hoje eu fui falar com o Frei, e deu tempo de eu vir para a aula, né? Eu nem ia participar, mas eu saí cedo de lá. E eu falei isso para ele. Eu falei assim: nossa, gente, essa minha síndrome de inferioridade está me prejudicando, porque eu sempre acho que eu não estou fazendo o suficiente, que eu não faço nada, sabe? Que eu não sei.
E aí ele falou, Marília, para com essas coisas, sabe? Tipo, todo mundo tem a sua importância, o que importa é, às vezes, mais do que o conhecimento, é a bondade no coração. Aí eu falei, aí realmente, isso eu tenho. Então, assim, eu só tenho a agradecer vocês, eu tô aqui quietinha, mas eu tô escutando. Óbvio que muitas vezes eu fico meio dispersa aqui, fazendo as minhas coisas, tipo, já cochilei durante a aula, não vamos negar, mas eu procuro sempre estar escutando para, tipo, conhecimento mesmo, porque eu falo que a única coisa que a gente leva, né, são os conhecimentos. Então, muito obrigado a vocês dois. E me desculpe qualquer coisa, minha quietice. Para de se desculpar. Tá bom. Mas é muito legal ter você com a gente aqui. Você também faz parte desse grupo dos mais assíduos, você sempre que pode estar presente. Sim. Tá? Só uma pergunta por mera curiosidade, não que isso faça a menor diferença, mas Frei das quantas? Frei o quê? O Frei Abílio, todos os trabalhadores estão tendo que passar com o Frei Abílio. E qual é o médium que está O recebendo João. Frei Abílio? O João. João Ricardo? É João Ricardo o nome dele? O João, que é o que incorpora o Dr. José. Olha, É o João estou associando. É João Ricardo o nome dele? Porque eu sempre chamo ele de João. Eu falo que eu gosto tanto do João. João Ricardo de Herade. Isso. Olha que novidade. Para mim, é a primeira vez que eu estou sabendo que Frei Abílio continua participando da casa, porque desde a saída da Marta, aliás, muito antes da saída dela, ele já não estava vindo mais, pelo menos não ostensivamente. Sim, e aí há um tempo atrás, o Júlio chamou a gente e deu essa notícia, que tipo, ia ser o João que ia incorporar o Frei Abílio e queria que todos os trabalhadores passassem com ele. Então, ele está atendendo de terça-feira. Legal. Agora que a gente vai entrar em férias, dá para a gente marcar para ir lá numa terça-feira. E eu tenho assim, uma empatia muito grande com o Frei Abílio, desde que eu conheci lá atrás, vai para 25 anos já, e senti muita falta, né? Quando ele começou a se desligar, no momento delicado da casa, em que eu mesmo questionei, falei, escuta, e aí, cadê Frei Abílio? Porque não era ele que estava atendendo, isso causou assim um certo ruído, eu quase peguei o caminho da roça, mas depois resolvemos continuar, mesmo com a ausência dele, mas que notícia legal. Valeu mesmo. Pede e muito bom tê-la conosco. Espera que a Melissa acho que quer falar alguma coisa também com você. Fala, Mel. Então, três recadinhos. O primeiro é, Marília, tem floral de bar para resolver isso. Se você quiser, depois a gente conversa. Eu quero. Segundo, Antonilda, se prepara, meu anjo, que eu estou fazendo outra pós e outra faculdade. Vamos ter muito mais informações legais para colocar no grupo e colocar nas aulas. Melissa, aproveita, eu ia pedir um favor para você sobre psicologia, tudo que você tiver e pedagogia é da nova linha agora. O que você tiver de conhecimento para o ano que vem, para a gente trocar, eu agradeço. Ah, tá. Tá bom? Pode deixar. Pode deixar, terceira? Porque assim... Depois eu escrevo direitinho a linha de pensamento para você no WhatsApp, tá bom? Tá. Eu imagino que seja, mas assim, só vou te adiantar uma coisa. Quando eu trabalhei na UBS, até março desse ano, eu tenho muita experiência assim com escola, inclusiva e escola regular, né? Então eu não sei como que eu vou poder te ajudar, mas enfim, conversaremos. A doida
trabalhando, e agora trabalhando no CAPES, eu estou me dedicando mais a adultos. A doida aqui também está fazendo a segunda licenciatura em artes visuais. Eu só invento para a cabeça. Eu falo, não quero mais estudar. Quando eu me Artes vejo, visuais, eu tô eu sou cheia. arte terapeuta. Ai, que Podemos trocar mais experiências. Com E certeza. E o terceiro recadinho, pessoal, é o seguinte: eu já falei antes, né? Mas só para relembrar, quem puder ir no encontro presencial, pode levar a sugestão de tema que gostaria de ver no ano que vem, para a gente poder fazer uma enquete, né? Em vez de jogar no grupo, porque vai ser muito ampla a gama de opções, pode levar a sua sugestão no presencial. Beleza. Bom, agora sobrou um pouquinho de tempo para o Clube do Bolinha, né? Deixa eu perguntar uma coisa, já que eu estou aqui, né? Alguém tem Medicina da Alma? Eu morro de vontade de ler esse livro. O meu está emprestado com a Sheila. Aliás, eu vou cobrar que está quase 1 ano com ela já. E não lembro quem falou que ia me emprestar e acabei esquecendo e não pedindo, sabe? Foi bom você me lembrar. Eu vou passar uma mensagem para ela hoje, porque já faz. Vai fazer 1 ano. Foi no final do ano passado que eu emprestei para ela, que o Júlio recomendou. Ela pediu tempo, porque não tinha muito tempo para leitura. Eu falei, não, leia com calma, só faço questão que você me devolva, porque é um livro de estudo, né? Olha, vocês acreditam que o Francisco, ele fez o resumo e ele mandou por PDF, eu perdi, cara, o resumo do Mas livro. esse livro não dá para trabalhar com ele em Não, resumo. então, mas ele falou assim, gente, eu vou ler, eu vou fazer um resumo. Ele foi super fofo, né? Legal. E aí eu falei, mas eu quero ler. Eu falei, se alguém tiver, porque assim, a gente roda, né? Porque eu tenho tanto livro aqui, um tempo atrás eu dei todos os meus livros, porque... E esse é um livro relativamente caro, se você for comprá-lo novo, ele está aí Exatamente. 80, 90 pau. É. Bom, chega das meninas, agora é a vez dos meninos. Começando pelo mais novo, Pedrinho. Não tão novo assim, mas é o caçula dos meninos do grupo. É perigoso o Ricardo ser mais novo do que eu, viu, José? Não duvido muito não, viu? Não duvido muito não. Mas eu acho que pelo menos é mais novo no grupo, né? Porque o Ricardo chegou antes. Não Então, sobrou vamos lá. nada para mim o Ricardo falar, viu? Já falaram tudo aí. Sempre tem o que dizer. Bom, primeiramente, pessoal, esse ano, infelizmente, foi um pouco corrido para mim na empresa, né? Mas por relaxo meu aqui em relação... Eu li muito poucos livros, viu? Então, minha meta para o próximo ano é me dedicar mais aos livros, né? Esse ano eu relaxei um pouco, até pelo trabalho, mas não é desculpa, né? Foi mais relaxo meu mesmo, né? Mas, de um modo geral, pessoal, foi um ano muito, como se diz, muito construtivo, de muito aprendizado para a gente, né? Eu gostei muito, viu? Principalmente em relação a muitos temas que foram abordados, né? Temas que eu conhecia até um pouco mais relacionado à teoria, ou em algumas vezes esses temas apareciam em alguns livros que eu lia, né? Por exemplo, hipometria, e um que eu tinha muito interesse em conhecer, acabei conhecendo um pouco mais, né? Que seria a mediunidade, né? Então, foi falado muito sobre mediunidade, e o mais interessante, por mais que as pessoas leiam ou tenham, como se diz, um conhecimento através de estudo, foi o conhecimento e a participação do pessoal da prática, né? Então, foi abordado muito relacionado a um pouco de hipometria, né? Até foi tocado, assim, no assunto, né? Relacionado a muitas casas, como que é feito o trabalho, a parte de mediunidade também, como é o dia a dia, né? Que teve a participação da Mônica, da Marina, né? Algumas considerações do José em relação aos trabalhos de mediunidade, tanto nessa casa como em outra casa, né? Então, quer dizer, por mais que exista a teoria,
o dia a dia que a gente tem um entendimento melhor, né? É muito importante saber como que é o dia a dia mesmo da mediunidade para quem convive com os trabalhos, né? Então, quer dizer, é uma percepção que eu vou ser sincero, eu não tinha em relação à mediunidade, né? Esclareceu muitas dúvidas para mim que eu tinha antes, né? E coisas novas que eu nem imaginava que existia, né? Então, quer dizer, a participação do pessoal que participa dos trabalhos foi muito importante, assim, no meu entendimento de um assunto que eu realmente conhecia muito pouco, né? E também em relação aos temas, eu gostei muito, viu? Os temas que foi abordado, né? Igual o autismo, né? Que teve a participação da Melissa, foi muito interessante, né? Porque muitas vezes, né? Tem alguns temas que às vezes a gente tem uma ideia ou muitas vezes a gente acha que sabe, né? E é justamente, como se diz, na participação de um profissional igual a Melissa, ou de quem convive aquilo ali no dia a dia, né, no seu estudo, no seu trabalho, que a gente vai conhecendo umas particularidades que a gente nem sabe que não existia, né? Teve muita coisa que a Melissa falou que eu não sabia que existia, né? Eu tinha um entendimento, mas não sabia, né? Então, quer dizer, fiquei muito feliz, né? Então, quer dizer, eu acho que vai ser muito interessante, igual, ter temas novos, igual essa boa sugestão que a Melissa passou aí agora. Ó, pessoal, no encontro presencial, vamos já trazer os temas que fica muito melhor, né? Do que deixar, ó, porque se deixar para, acho que o ano que vem, o pessoal acaba esquecendo, José. Então, eu acho legal essa ideia do pessoal já tá levantando os temas para a gente estar discutindo nesse próximo encontro presencial. Mas, de um modo geral, eu gostei muito, viu, pessoal, da participação de todos, né? José, da Melissa, sempre interagindo com todos, né? Puxando a orelha, né? Inclusive a minha, eu estou puxando agora para me ler mais o ano que vem, porque esse ano realmente eu relaxei um pouco, né? Tive algumas dificuldades profissionais, assim, que foi muito corrido, mas, meu, isso é como se diz, é um momento, o encontro nosso é um momento muito gostoso, né? E eu acho assim, independente, por exemplo, das suas obrigações, o que é gostoso a gente tem que levar para frente, né? A gente tem que cultivar dentro do nosso interior. Entendeu? Então, de um modo geral, eu agradeço a todos. Nós é que temos a agradecer a você também, um dos que também são muito participativos. Aliás, dos que estão presentes aqui, até a Marília, que pela primeira vez abriu o vídeo dela para a gente ver a carinha dela, sem estar incógnita, mas principalmente falar, a Zezé também. É muito legal e a gente vai procurar sempre incentivar isso, porque é profundamente gratificante. Ricardo, como diz o velho deitado, os últimos serão os últimos, mas não menos queridos e nem com menos a falar. Sua vez, meu irmão. Bem, pessoal, eu resumo o meu ano ou toda a participação que eu tive aqui com gratidão, porque dos alunos, eu acho que eu sou aquele do fundão que joga papel no amigo, porque não tenho muito, ser bem sincero mesmo, difícil ter tempo para estudar, não conseguir ler. Eu participo dos estudos realmente só com o que eu acompanho da aula, não estou conseguindo ter tempo. E mais, além de não ter conseguido ter tempo, eu tenho tantas outras coisas para ler, que eu gostaria de ler, e também não tenho lido, porque eu trabalho o dia inteiro lendo e escrevendo. Quando eu chego em casa à noite, eu gostaria de consumir alguma coisa pronta, né? Um filme, uma série, porque eu não tenho mais saco, para falar a verdade, de ler. Isso, talvez agora, nesse momento profissional, que ainda está muito corrido e tal, e futuramente eu acho que a gente vai tirando o pé do trabalho e vai tentando se aprofundar mais nos estudos. Eu me identifico muito com o que foi falado pela Irene, também me considero assim, além de admirar demais vocês pelo conhecimento, e por tudo que vocês nos ensinam, que vocês podem falar que são facilitadores, mas para mim não é. Para mim, o título é outro, mas não tem problema, isso é com vocês. Eu acho assim que vocês ajudam demais a gente, principalmente a gente, no caso eu, que não tenho tanto tempo para estudar. Então, tudo que eu tenho estudado, com vocês, a oportunidade de estudar em casa, é o grande privilégio, né? A tecnologia está permitindo isso.
Para vocês terem ideia, eu tô, como você falou, estou deitado na rede, estou deitado e vou mostrar aqui a minha companhia, ó. Como É chama? Doni. Tony. Ele tem 15 anos, faz companhia para mim sempre também, então é a oportunidade de fazer isso com vocês, eu acho que não teria em outro lugar. Fiz os 5 anos de estudos no Ceará, fiz em outros lugares, só que quando eu passei a participar desse grupo aqui, eu saí totalmente fora da casinha, porque os estudos que eu participava em outros lugares eram voltados mais para os 5 livros do Kardec, mais para a obra do Chico Xavier, que é extraordinária, etc. Mas outras coisas, como Robson Pinheiro e outras coisas, eu fui aprendendo e estou aprendendo com vocês. Então, os livros que vocês escolheram foram muito legais, porque os dois são diferentes e eles se completam ao mesmo tempo, né? A gente faz a leitura de ambos. Se você, no final da aula, você vai ver que tem conexão nos dois, e só agradecer. E com relação à sugestão, tem uma só, se vocês acharem que é possível, acrescentar de repente um tema atual, uma vez por mês, talvez seja uma das coisas que eu acho legal. Além de tudo que a gente já foi falado aí, de repente, um tema atual, que seja de política, do que for. Eu acho bem legal a gente ter isso daí também. Mas, em resumo, é isso. É só a gratidão, a palavra gratidão. Legal, Ricardo. Muito bom ter você aqui com a gente. Sempre acrescenta muito. Não se preocupe com isso. Cada um de nós tem momentos de vida em que nos é exigido outro tipo de foco, de concentração, de energia, e você está vivendo o seu. Isso é importante. Essa ideia de, pelo menos uma vez por mês, sairmos fora da leitura e procurarmos abordar um tema de atualidade para a gente contextualizar com uma visão espiritualista, é uma coisa que me atrai muito, que eu gosto demais. Temos feito isso ocasionalmente, né? Comentando um ou outro episódio, mas eu acho muito legal essa ideia, já estou anotada aqui também, para a gente ter como uma inovação, né? Mas de forma direcionada. Uma vez por mês, a gente não vai ler nada, vamos comentar sobre algum tema da atualidade e a visão espiritualista com base nesse tema. Uma coisa que eu gosto muito no Papo das 9, do André Trigueiro, ele sempre faz isso, né? Desde que ele começou com esse podcast, é muito agradável e muito útil para a gente ver o que está acontecendo, aquilo que nos impacta no mundo ao redor, e ter uma visão mais ampliada, mais holística a respeito desses fatos. Mas você, meu irmão, é queridaço aqui do coração, de longa data, espero que continue, e boa sorte para o teu time no sábado, hein? Tem umas partidas duras pela frente aí, embora vocês já estejam na final, nas semifinais, né? Nas duas categorias, mas ainda tem uma jornada. Temos disputa de semifinal, tanto numa categoria como na outra. Daqui até o começo de dezembro tá. E agora o bicho pega, né? Porque aí ninguém mais respeita a canela alheia, não, né? Todo mundo quer ganhar. Não. Legal, gente. Mas olha, sobrou esse finalzinho aqui para expressar a profunda alegria, a gratidão e o quanto são agradáveis esses momentos. Eu tenho atividades, pelo menos 3, às vezes 4 vezes na semana, atividades relacionadas com o plano espiritual, mas essa é talvez a que eu espero com mais ansiedade e com mais gratidão, porque além de ser confortável, né? Estamos aqui todos nós abrigados em casa, sem termos que nos deslocar para isso, mas principalmente pela forma absolutamente livre, espontânea que a gente consegue se expressar aqui e ter essa ressonância, esse grupo,
sempre tivemos portas abertas aqui, nunca colocamos barreiras ou exigimos credenciais para quem quer que fosse participar, e isso é muito agradável. Você não o quê, Cris? Não, desculpa, é que a Mônica fez uma pergunta e eu respondi, desculpa. Não. Quem tem algum cunhado chamado João? Foi isso Ela que você fez essa perguntou, Mônica? E aí eu respondi, desculpa. Gente, desculpa, é porque veio uma comunicação agora e aí falaram que é para uma pessoa que tá, o cunhado chama João, entre vocês aí. Deixa eu revisar aqui os cunhados, espera aí. Não, nenhum João. Bom, se alguém tem, depois conversa com a Mônica em particular. Isso aí, obrigada. Então, gente, isso é muito legal e o que a gente faz questão de ressaltar sempre, eu quero relembrar aqui. Esse nosso encontro é muito mais do que um encontro de estudos ou aprendizados, mas, acima de tudo, de convivência, de acolhimento, porque não é por acaso que nós estamos fazendo parte dessa egrégora aqui. Nós e aqueles que nos acompanham, a gente nunca pode esquecer que nós não estamos apenas os presenciais, ou melhor, os que estão online pela web aqui, há aqueles que também estão online, mas através de outra sintonia, outra frequência vibratória, e a quem devemos ser profundamente gratos também. Afinal, no mínimo, cada um de nós traz uma companhia. Alguns, como no caso do Ricardo, eu, Melissa e outros, duas, né? Porque vem o nosso amigo ou nossa amiga espiritual e o felino que nos acompanha. No caso, eu também tenho aqui a Mira, que está indo para 17 aninhos agora. A Melissa agora está com uma bebezinha lá, com a Zara. Já teve outras, né? Mas isso tudo é profundamente enriquecedor e tem nos trazido muito mais do que aquilo que a gente consegue mensurar ou imaginar em termos de aprendizado somente, mas principalmente de conexão, que é o mais importante. Estamos todos conectados e estabelecemos aqui relações que transcendem simplesmente um grupo de estudos, porque nós nos abrimos, nós nos disponibilizamos e, eventualmente, até no privado, em situações pessoais, a gente teve a oportunidade de interagir com um, com outro, com uma, com outra, e isso só nos enriquece, nos fortalece e nos potencializa, porque essa é a principal tarefa que cabe a qualquer um de nós nessa jornada que nos encontramos, é a da conexão com todos aqueles que fazem parte dessa caminhada, para que uns, somando aos outros, possamos construir esse mundo melhor que todos nós almejamos. Mel, você quer dizer mais alguma coisa antes da gente terminar, querida? Dormiu? Acho que sim. Bom, gente, então vamos fazer o nosso encerramento aqui. E alguns já disseram que não vão poder estar presentes no dia 1º, lá no nosso encontro presencial. Estarão certamente em pensamento e nos nossos corações. Aqueles que ainda não responderam à enquete, só para a gente ter um número mais preciso, por favor, façam isso. E mais próximo a gente combina o que cada um vai poder levar para não ter muita coisa repetida e diversificar. Uma coisa, o Márcio Bartô, ele e a turma dele também marcaram um encontro presencial lá no mesmo dia, e ele perguntou se seria desagradável para participar no mesmo dia com a gente. Eu falei, olha, eu vou consultar o grupo, mas acho que não tem problema nenhum, né? Porque não tinha outra data, então
ele falou, não, vocês marcaram primeiro, então vocês têm prioridade. Eu falei, não tem prioridade, a casa é nossa. Até poderia fazer 2 encontros separados, em lugares separados lá dentro, cada um numa sala, mas eu acho que se a gente se encontrar, todo mundo se conhece, vai ser legal de qualquer forma, tá? Mel, te perguntei se você quer fazer mais algum comentário antes da gente encerrar aqui, Fia? Então tá bom. Amarelo piscante ou já entrou no laranja? Então tá bom. Desligando em doses homeopáticas. Aham. Então, tá bom. Então vamos mais uma vez agradecer a todas, a todos e pedir à nossa mãe Maria que vele por cada um de nós, que nos traga boas intuições, proteção, bênçãos, que possamos cada vez mais nos disponibilizarmos para sermos úteis nesse momento tão importante da nossa jornada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, aprendizes dessa vida, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Uma ótima semana a todos, beijos nos corações, nos vemos dia Beijos. 1º ou a qualquer momento que exigir uma extraordinária. Fora isso, nos continuamos conectando pelo grupo, claro. Tá bom? Um beijo, E gente. Bom encontro para bom todos. ano para quem não for, boa bom noite. Natal, bom Boa Ano noite a Novo. todos. Bom encontro, um ótimo encontro. Até dia 1º, gente. Até dia 1º. Deus Um quiser. grande abraço a todos. A quem eu não consegui encontrar também, mas toda quarta-feira estamos lá na cromoterapia. Passem por lá também. Um abraço. Legal. Outro. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. E você, menina, como é que tá? Fora o sinal falhando. Tá tudo bem? Graças a Deus. Então tá bom. Curtindo o friozinho aí de novo, né? Ameaçou ir embora, mas voltou, né? Não tem o que curtir no frio. Como não? Tá quentinha aí embaixo das cobertas, com uma roupinha quentinha, uma gatinha quentinha, tudo de bom. Não tem o que curtir no frio. É dor, é inflamação, é espirro, é Eu sei o quanto é corpo desconfortável. encolhido. Ninguém Eu merece. brinco porque eu sei que você sabe o quanto te impacta isso, né? Mas legal. Vai descansar então, a gente vai se falando e com certeza nos vemos dia 1º. Tá bom? Uhum. Uhum. Depois, se você tiver interesse, eu não sei como é que está a tua leitura, olha, eu acho que você gostaria muito desse livro, viu? É. Ele é muito legal, muito agradável a leitura, o cara é surpreendente na forma como ele se expressa, ele usa muita poesia de Fernando Pessoa como parte do contexto do livro, muito, muito, muito legal. Letras de Tom Jobim, citações do I Ching, mas não de forma didática, não. O personagem tal era aficionado por Fernando Pessoa e a personagem tal escrevia poesias, tal. Muito legal, muito agradável a leitura. Depois a gente conversa a respeito, tá bom?